Sim, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Mas hoje eu quero fazer um refuta mais um e vou fazer um react do Paulo Cogos, o nosso grande amigo Paulo Cogos, o super católico. Ele que conseguiu tomar uma surra do Nando Moura, e olha que para tomar uma surra do Nando Moura não é para qualquer um, tá? O cara tem que ser muito bom mesmo para tomar uma surra do Nando Moura, gente. Ele também é aquele cabra que saiu vestido de templário, no meio das ruas, aí fazendo campanha pro Bolsonaro, e agora eu entendo por que o Bolsonaro perdeu. Tava muito bem de cabo eleitoral, né, Bolsonaro? Você, eu vou te falar, viu? Fez de tudo para perder a eleição também, mas... eu não sei o porquê dar um palco para esse tipo de pessoa, tá? Mas o Paulo Cogos participa aí de vários podcasts, se eu não estou enganado, participa aí também da Revista Oeste, eu não me lembro direito, né? Quais são os canais que ele participa, mas eu já assisti algumas coisas dele. E agora eu vi um corte dele falando sobre o Papa Francisco, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. Pior do que o Olavo de Carvalho é Paulo Cogos querendo falar de catolicismo, tá? Com todo o respeito que eu tenho ao saudoso Olavo de Carvalho, mas enfim, só falava bosta sobre o catolicismo. E o Paulo Cogos é da mesma linha, só fala bosta sobre o catolicismo e nos faz passar vergonha ainda diante de outros católicos, né? Eu não sei se são católicos mesmo, né? Lá no podcast, o Paulo Cogos fez a Igreja Católica passar vergonha. Vamos lá fazer o react, né? Claro que ele trouxe todo o devaneio dele, o sede-vacantismo também, né? E sempre aquela questão, né? Defendendo aquelas ideias que o Olavo de Carvalho criou a respeito do catolicismo e principalmente do Papa Francisco. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo e comenta aqui embaixo também, gente. Compartilhe o vídeo, né? Clica no botão compartilhar lá e vai soltando o vídeo no mundo virtual aí. Aqui do lado minhas redes sociais, tá, gente? Aqui do lado o Pix do canal. Se quiser contribuir com o canal, faça uma doação através da chave Pix. Qualquer doação ajuda bastante. Aqui embaixo está passando crismacabelos@gmail.com, também é minha chave Pix. Então tem a opção aqui do QR Code e aqui embaixo a chave Pix também, tá? Tem a opção do clube de membros do canal. Participando do clube de membros do canal, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tá, gente? Então, se tornou membro do clube de membros, tá? Já é só mandar um e-mail que eu mando acesso para o WhatsApp. Então não deixe de fazer o combo todo, tá bom, minha gente? Vamos lá ver o react aqui do Paulo Cogos, grande cara. Como eu fico emocionado com o Paulo Cogos, eu fico emocionado, sinceramente. Eu vou te falar uma coisa, viu? Vamos lá, vamos entender qual é a situação aqui. Que eu não sou teólogo, não, mas eu sou... Já falou tudo, não é teólogo, né? Aliás, não sei nem se é católico, porque sede vacantista não é católico, tá? Semana o Papa abraçando um cara de Israel e um palestino? Eita, esse assunto é bem complicado. É complicado, com certeza, é complicado para quem não é católico, né? Igual o Paulo Cogos. Paulo Cogos não é católico, tá, gente? Sede vacantista não é católico, então ele usa uma roupagem católica para fazer o catolicismo passar vergonha. O único intuito de um sede vacantista hoje é fazer o catolicismo passar vergonha, né? Mas, como eu disse para você, Borracha, eu falo a verdade, doa quem doer. Ah, meu Deus do céu. Todo mundo fala a verdade, o Vidente de Anguera só fala a verdade, o Paulo Cogos só fala a verdade, o Olavo de Carvalho só fala a verdade, todo mundo só fala a verdade, né? É brincadeira. O único que não fala a verdade aqui, acho que é o Papa Francisco, né? É o único que toma a pedrada de todo mundo, né? Que doa em mim. Eu não acredito que o Bergoglio é papa. Pronto, acabou o catolicismo, minha gente. Ele não acredita que o Bergoglio, né, é papa. O Paulo Cogos, aquele que saiu vestido de templário no meio das ruas fazendo campanha pro Bolsonaro, ele não acredita que o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, seja papa. Pronto, acabou o conclave, né? Acabou o conclave. O Paulo Cogos falou, né? Vamos fechar o catolicismo. Como assim? Ele é um agente infiltrado ali? Ele é um agente infiltrado. Nossa, mãe do céu. Olha a cabeça dele. Ele é um agente infiltrado. Tá assistindo muito 007, né, meu amigo? Tá assistindo muito 007, Missão Impossível, né? Fantasiado de papa. Fantasia. Ele é um agente infiltrado fantasiado de papa, diz o cabra que sai nas ruas fantasiado de templário, né? Em que sentido você acha que ele não é? Pelo seguinte,
Vamos supor que eu apareça aqui no seu podcast vestido com uma roupa de papa, Sim. uma mitra de papa, com um cetro de papa. Eu sou papa? Não. Claro que não. Claro que não. Para ser papa, você tem que se ordenar, tem que fazer seminário, tem que ser ordenado, né? Tem que ser bispo, depois se tornar cardeal, tem que ser doutor também, né? Tem que ter o doutorado, obra, né? Publicada, tem que ter tudo isso para ser papa, filho. Não é simplesmente sair vestido de templário no meio da rua. Sair vestido de templário no meio das ruas, cara, não, né? Não vai te eleger papa, você não pode nem participar da eleição, tá bom? Não, eu sou um maluco fantasiado de papa. Aí ele acertou. Aí a primeira vez que eu concordo com o Paulo Cogos. Aí, ó. Ou coisa pior, um agente filtrado. Então o fato dele se dizer papa não significa que ele é papa. Eu nunca vi uma história dessa na minha vida. Desde quando é o cardeal Bergoglio que se diz papa. O papa é o eleito, colégio de cardeais que elege o papa, o colégio ali no conclave, tá, gente? Não é o Bergoglio que vem dizer eu sou o papa. Não é assim, gente. Ele foi eleito papa. Vê que o cabra não entende merda alguma de catolicismo. Sério. Me desculpa o tom da palavra, mas é a realidade, viu? Porque para uma pessoa ser papa, ela tem que cumprir algumas condições. Sim. Não é sair vestido de templário no meio das ruas, tá? Essa não é uma condição para se tornar papa. Primeiro, ele tem que ser homem. Todo Isso. papa é homem. Bergoglio é homem. Ele tem que ser ordenado padre. Foi ordenado padre. Então, um leigo não pode ser papa. Ele tem que ser um Sim. sacerdote da igreja. Exatamente. Ele tem que ser bispo de Roma. Opa! E ele tem que ser católico. E é católico. Pronto. Não existe papa que não seja católico. Exatamente. Mas existem alguns pecados que te Isso. fazem ser expulso da igreja, que é Exatamente. O pecado. Existem vários pecados. Vamos ver aqui. comunhão. Quando a pessoa está excomungada, mesmo que ela seja batizada, ela não está pertencendo ao corpo dos católicos. Sim, o cardeal Bergoglio foi excomungado agora. Aliás, né, a questão da excomunhão também, né, não impede. Depois, em outro vídeo, a gente explica isso, tá? Mas nem a excomunhão iria impedir um cardeal de participar da eleição, né, no conclave, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas eu nunca recebi nada, nenhuma informação, nenhum documento da excomunhão do cardeal Bergoglio. Então, quais são esses pecados que te excluem do corpo místico da igreja? Vamos lá. É a heresia formal, Heresia formal, a apostasia e o cisma. Então, o Paulo Cogos está excomungado. Pronto, Paulo Cogos está excomungado da igreja. Por quê? Porque não aceita o Papa, infabilidade papal, pronto. Dogma de fé, heresia. Heresia de vacantista causou um cisma. E ainda se apostatou. Pronto. Ele falou dele, não do cardeal Bergoglio, gente. Olha que interessante isso daqui. Tá se olhando no espelho, Paulo Cogos? Tá se olhando no espelho, é isso? Então, o cara roubou a própria família pra cheirar droga num bordel. Ele tá expulso da igreja? Não, ele tem pecado mortal, mas ele não tá expulso da igreja. Ele é um católico altamente pecador. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá lasqueira, eu vou te contar. Como é que trazem um cabra desse aí pra um podcast pra falar de catolicismo, gente? O cabra que conseguiu tomar a surra do Nando Moura. Como eu falei, pra tomar a surra do Nando Moura tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Não é qualquer um que consegue tomar a surra do Nando Moura, gente. Mas quando o sujeito está em heresia formal e ele professa algo diferente do que a igreja ensina, ele não é católico. Ele é outra coisa. Sim, pode ser um cidadão que sai vestido de templário no meio da rua, né? Não é católico, é um templário, né? Olha que interessante. E não dá para um não católico ser papa. Não dá para um sujeito que não é militar ser o comandante do exército. Ele tem que ser um militar do exército. Então, quando o Bergoglio professa heresias formais, significa que, primeiro, que ele não poderia ser papa, e segundo, mesmo se ele fosse, ele perderia imediatamente o vínculo espiritual do cargo. É mesmo, cara? Você tá vendo muito Pedro Regis, só pode. Esse cabra aqui deve ser de Anguera, não é? Mas não é o que a igreja ensina, tá? Mesmo o Papa estando em pecado, cometendo erro, ele continua sendo o sucessor de Pedro, tem a mesma autoridade de Pedro, tem a chave de Pedro na mão, filho. É isso que a igreja ensina. Sabe quem diz isso? Foi Santa Catarina de Siena, a doutora da igreja católica, tá?
Porque o Papa, necessariamente, essa função de Papa, ele não é só uma função humana. Não é como alguém ser nomeado pároco, por exemplo. Né? Um pároco é alguém que é nomeado para administrar uma paróquia. Isso é uma função humana. Mas a autoridade... Se tornar um cavaleiro templário, como você se tornou, é condição humana ou divina, hein, Paulo Cogos? Ah, isso aqui era a cabo eleitoral do Bolsonaro. O Bolsonaro, meu Deus do céu, tava muito mal mesmo de amigos, viu? de Papa não é algo simplesmente humano. É uma autoridade conferida por Deus para que ele guie a igreja, preservando o tesouro da fé e guiando os fiéis na verdade da doutrina. Se ele não falasse isso, eu não ia saber, né? Agora eu já estou sabendo. Graças a Deus nós temos Paulo Cogos aqui para poder, né, nos mostrar a verdade e nos ensinar o verdadeiro catecismo e o verdadeiro magistério da Igreja Católica. Para isso, Deus confere ao Papa a infalibilidade em assuntos de fé e de moral. Ele é o sucessor de Pedro, ele tem o primado petrino. Também eu não sabia disso, gente. O Cabral descobriu a América, merece a taça da Champions League, olha só. Um herege formal não pode ser Papa. E se ele comete uma heresia formal, isso é a prova de que ele não é Papa. O Bergoglio cometeu várias heresias. Quais? Eu estou perguntando quais são as heresias que o cardeal Bergoglio cometeu, né? Porque acho que como ele está chamando de cardeal Bergoglio ainda, acho que ele está falando que cometeu heresias antes do papado, né? Mas eu vou colocar tudo aqui no mesmo, né, no mesmo balaio, né? Quais são as heresias que ele cometeu antes e depois do papado? Quais são as heresias? Mostra aí pra gente, Paulo Cogos. Formais. Ele já defendeu o socialismo. O Papa Francisco já defendeu o socialismo? Sério mesmo, Paulo Cogos? Já? É isso mesmo? Que é condenado pela igreja. Ele já defendeu... O Papa Francisco, só para vocês terem uma ideia, né? Olha o que ele diz aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Papa diz que preocupação com os pobres não é comunismo, mas é o evangelho. Em novo livro de entrevista, o Papa cita padres da igreja para explicar seus ensinamentos sociais. Está aqui na Gazeta do Povo, né? O Papa Francisco insiste que sua preocupação com os pobres, sua crítica ao sistema econômico global, não é uma novidade inspirada na ideologia comunista, mas é um núcleo e a característica central da fé cristã. Tá? O evangelho não condena os ricos, mas a idolatria à riqueza. A idolatria que faz pessoas indiferentes ao apelo dos pobres. Disse Francisco em um trecho, esta economia mata, né? Um estudo dos ensinamentos econômicos e sociais do Papa obtido neste domingo pela, né, Associated Press, né? É assim, acho que o nome. Enfim, ele vai citar várias coisas aqui. Ele diz assim, como podemos ver, essa preocupação com os pobres está no Evangelho, não dentro de uma tradição da igreja. Não é uma invenção do comunismo e não deve ser transformada em alguma ideologia, como já aconteceu, né, antes no curso da história. Disse em uma aparente referência à teologia da libertação. Você vê aqui o próprio Papa Francisco dizendo que a preocupação que ele tem, né, por obras sociais, viúvas, pobres, tem nada a ver com o comunismo. Ele mesmo se dizendo não comunista, mas o Paulo Cogos, ele é igual o Pedro Regis, né? Ele conhece o coração, ele tem poderes telepáticos, telecinéticos, ele conhece a mente profunda do Papa Francisco, até aquilo que o Papa Francisco não conhece na própria mente dele. Eu vou te contar pra você. Isso aqui é uma vergonha, gente, trazer um cabra desse aqui, te juro por Deus do céu, trazer um cabra desse aqui pra falar de catolicismo é uma vergonha. Aliás, o cara é sedevacantista, ele não pode se apresentar como católico. Um sedevacantista não pode se apresentar como sendo católico, tá? Um seguidor de Anguera não pode se apresentar, não aceita o Papa, já tá no cisma faz muito tempo. Que todas as religiões salvam e são igualmente virtuosas. O Papa Francisco nunca disse isso, tá? Ele está se referindo, né, ao encontro que o Papa teve. Até foi um encontro comemorando o encontro de Assis de São João Paulo II. E não diz que as religiões salvas, e diz que as religiões estão a serviço da paz e da fraternidade. Está aqui no Vatican News, né? Tudo que o Papa falou sobre isso. Em nenhum momento ele falou, as religiões salvam. Ele não falou nada disso. Ele falou que as religiões têm que promover a paz. Todas as religiões
promover a paz. Aí eles pegam uma frasezinha do Papa Francisco e fala que o Papa está dizendo que todas as religiões salvam, né? Como eu falei, né? É sempre assim, pega uma frasezinha do Papa Francisco, um trechinho, tira do contexto e transforma no pretexto para defender a heresia. Esse cabra é um herege, tá, gente? Sede vacantismo é heresia, ele é um herege. Esse cabra não tem comunhão com a igreja. O Paulo Cocos não tem mais comunhão com a igreja, tá? Todo sede vacantista não tem comunhão com a igreja. São todos hereges, todos no cisma. Tá tudo abraçado com o protestantismo, tá? Ele já defendeu que todos somos Cristos. Bom, eu procurei isso daí, gente, eu não encontrei. Juro por Deus do céu. A única coisa que eu encontrei do Papa Francisco é falar que, acho que ele falou que todos temos que participar, acho que do sacrifício de Cristo, alguma coisa nesse sentido. Que todos somos. Eu não encontrei isso daí. Se alguém souber, pode colocar aqui nos comentários quando que o Papa Francisco falou isso, em que sentido e qual o contexto, tá? Não é verdade, só Cristo é Cristo. Ele quis abolir a pena de morte, que é um dogma da Igreja Católica. Não, eu não sei, eu realmente eu desconheço que a pena de morte seja um dogma da Igreja Católica, mas estava no catecismo e realmente ele alterou. Mas ele deu a explicação, né? Tá aqui, tá falando que o contexto social hoje não é o mesmo na época. Por exemplo, há 500 anos. Claro que não é o mesmo contexto, né? Até porque na época, por exemplo, né? Em 1200, 1300, 1400, a igreja tinha um poder maior nas questões jurídicas, tanto que a igreja instituiu o Tribunal da Santa Inquisição exatamente para tirar do poder do Estado a decisão sobre o indivíduo, né? A igreja trouxe toda uma estrutura, né, judiciária que não existia na época. Na época, só para vocês terem uma ideia, as pessoas era o direito germânico, né, não era o direito romano. Então era muita superstição. Você tacava fogo na pessoa, se a pessoa não queimasse, aí a pessoa não tinha cometido crime. Era mais ou menos assim, entendeu? Jogava a pessoa num precipício. Se sobrevivesse é porque ela era inocente, era desse jeito. E a Igreja Católica, dentro daquele contexto, traz novamente um direito, né? Um direito, traz todo um sistema judiciário onde o réu tinha direito, onde o réu tinha exatamente, né, direito de ter 3 advogados, testemunha. É isso que a igreja, então, né, trouxe para o mundo, e a igreja tinha esse poder na época de tirar da mão do Estado aquele réu, né, e fazer um julgamento decente, um julgamento justo com aquele réu. Hoje a igreja não tem esse poder, infelizmente não tem esse poder, e é nesse contexto que o Papa Francisco fala sobre a pena de morte, tá? Porque vai deixar na mão aí de um ministro aí que, né, alguns ministros de uma Suprema Corte, vai deixar a pena de morte nas mãos desses ministros, né, que colocam aí, né, tira a gente da cadeia, coloca inocente na cadeia, vai deixar a pena de morte nas mãos de pessoas assim. Então hoje realmente, eu também sou a favor da pena de morte, né? Tem coisas que eu vejo assim e falo assim, ó, o cabra tem que, né, já tem que descer mais cedo. Só que com o judiciário que nós temos hoje, principalmente no Brasil, não tem como ter pena de morte, minha gente. Em alguns países também, tá? Não tem como ter pena de morte. Inocente vai morrer e cachaceiro, né? Todo mundo sabe para onde vai. Então, enfim, né? Então, essa é a questão, tá, gente? Aqui eu não tô falando nada de cheirador de pó, cachaceiro, psicopata. Todo mundo entendeu o que eu falei, tá? Vamos lá, gente. Bem. Ele já defendeu que a pessoa pode se salvar sem professar a doutrina simplesmente por fazer boas ações. Não, cara, eu procurei essa questão aí também, eu não encontrei em que sentido que o Papa Francisco deve ter falado isso daí. Eu não encontrei nenhuma reportagem sobre isso. Só que a igreja ensina realmente que aquelas pessoas que não tiveram contato com o catolicismo, não tiveram contato, né, com a fé católica, a pessoa se salva pelas leis, né, do coração, porque mesmo a pessoa não tendo contato com o evangelho, as pessoas praticam a lei no seu coração, não, sabe? Todo mundo sabe que roubar é um pecado, mesmo não sendo cristão, matar é um pecado,
Enfim, então a igreja ensina sim que pessoas fora da igreja podem sim encontrar a salvação através das suas obras, tá? Mas que ele faz uma salada de frutas aqui que... Que é salvação pelas obras sem fé, isso não existe. E não? Não existe salvação só pela fé, mas também não existe salvação só pelas obras. O que existe é fé e obras. A fé sem obras é morta e as obras sem fé são vazias. Ontem a gente estava falando sobre isso. Jesus salvou o ladrão da cruz ali que não tinha nem fé nem obra. Ele tinha fé e tinha obra. Que obra? Aqui é toma invertida do cabra que nem conhece o que... o rapaz ali disse que é católico, mas acho que nunca foi na igreja. Eu não sei, tá, gente? Tô supondo aqui, pelo jeito que o cabra fala. Ele tomou uma invertida do cabra aqui, dá uma olhada. Porque tinha de roubar? Então, ele roubou a vida inteira, votou no Lula, a desgraça toda. Em momento nenhum ele se arrependeu. Aí ele se arrependeu. Não se arrependeu. Se Ele ainda arrependeu? fala na Bíblia, fala assim, ó, Jesus, você não devia estar aqui. A gente roubou. A gente é ladrão. Me leva com você. Aí ele falou assim, não, você vai estar comigo lá hoje. Não, então, aí quando ele falou que ele merecia a pena de cruz, ele se arrependeu. Porque o outro ladrão, o Gesmas, que era o ladrão mau, ele Ele sabe até o nome do outro ladrão, hein? Isso já é um avanço. falou, se você é Deus, nos tire todos daqui. Quer dizer, ele não se arrependeu, ele achou que mesmo sendo ladrão, ele tinha o direito de sair da cruz. Já o bom ladrão falou, não, bandido bom é morto, eu sou ladrão, eu mereço morrer na cruz. Ele se arrependeu e aceitou a pena, aceitou uma punição excruciante. Aí, além dessa obra de se Você acha arrepender, que falar eu sou um ladrão é um arrependimento? é uma obra de arrependimento. Eu sou um ladrão. Não é exatamente um arrependimento e sim reconhecimento, tá? Você reconhecer que é um ladrão, um bandido. Não quer dizer que também que você se arrependeu, por exemplo, né? Tem pessoas aí que vêm a público dizer que cometeram certos crimes, né? Essas pessoas cometeram certos crimes e ainda se acham o tal, entendeu? Então não quer dizer que a pessoa reconheceu, fala assim, oh, eu sou um bandido, roubei tal coisa, a pessoa está se vangloriando até. Então, isso aí que eu tava falando não procede não, tá? Arrependimento é uma outra coisa. Arrependimento é você não fazer mais, é você, sim, né? Reconhecer os seus pecados, saber que você errou e não fazer mais e, se possível, também restituir, né? Restituir aquilo que você roubou, tá? Isso aqui realmente só falar assim, eu sou um ladrão, também não quer dizer que é um arrependimento, não. E mereço estar aqui é um arrependimento. É um ato, portanto, uma obra de humildade, de reconhecimento da própria fraqueza moral. Se o Lula amanhã falasse, eu roubei e mereço estar aqui, ele se arrependeu? Se o Lula chegasse num pronunciamento e falasse, pessoal, eu sou metaleiro, eu sou ladrão, eu cometi isso e aquilo, eu merecia estar preso, eu nunca deveria ter sido solto e eu peço a Jesus que me perdoe. Não. Aí é uma outra coisa, aí ele pediu perdão. Olha aí, é uma outra coisa mesmo, ele pediu perdão. Opa, você falou, peça a Jesus que me perdoe. Aí você tá pedindo perdão. Obra e fé. Aí você tá pedindo perdão. Não, ele tá pedindo... O bandido da cruz não pediu perdão pra Jesus. O cabra deu uma invertida no Paulo Cogos aqui. O cabra tá certo, porque só reconhecer que você é um ladrão, isso não quer dizer que você se arrependeu, gente. O cabra pode reconhecer, eu sou bandido mesmo, eu roubo mesmo, entendeu? E vai continuar roubando. O fato dele reconhecer que é um ladrão e que ele merece punição ainda. Ele fala, eu sou bandido, mereço estar preso. Só que eu vou continuar roubando. Isso aí não quer dizer que é um arrependimento. Não tô nem falando. Agora não tô falando que o ladrão da cruz foi assim, tá? O ladrão da cruz é uma outra história. Mas o cabra ali tá correto. Tá dando uma invertida no Paulo Cogos. Jesus. Não, ele aceitou a pena temporal. Ele aceitou a cruz. Mas ele pediu que Deus perdoasse ele da pena eterna, da pena espiritual. Então, mesma coisa, se eu roubar R$100 de você... Na verdade, o ladrão da cruz, ele viu a salvação em Jesus Cristo. Ele olhou pro lado e viu ali que era o Salvador, tá? Então, assim, ele foi condenado à morte pelos crimes. Eu não sei exatamente se o crime que ele cometeu foi de roubar ou ele era um rebelde exatamente, né? Mas não vou entrar nessa questão agora. Tem várias explicações para o ladrão da cruz. Mas é que ele viu mesmo a salvação do lado e ele pediu essa salvação, tá, gente? Ali é um ato até maior do que um simples arrependimento, reconhecimento, tá? Porque ele viu e reconheceu a salvação do lado dele, né? Se eu realmente estiver arrependido de roubar R$100, eu vou falar, me punam, me obriguem a doar R$200 pro tio Ró, porque eu preciso restituí-lo. E, Senhor,
me livre do inferno. Então eu aceito a punição de ter que devolver R$100 em triplo, mas eu peço a Jesus que perdoe minha alma. O ladrão bom fez as duas coisas. Ele falou, eu mereço ser crucificado pelo exército romano, porque eu sou ladrão, mas eu reconheço que Jesus é Deus e imploro a misericórdia. Ele fez certinho, por isso que ele foi perdoado. Tá. Que o exército romano tinha toda a razão de crucificar os dois ladrões. Sim. Mas não de crucificar Cristo. Então esse Papa, voltando aqui, esse Papa não é Papa. Não é papa. O Paulo Cogos falou que Bergoglio não é papa. Pronto, agora acreditei, né? Agora acreditei. E por que a igreja não faz um... É porque é pra trocar. Não, É que a não maioria tem das como. pessoas, elas não tiveram uma catequese correta, né? Inclusive o Paulo Cogos, né? Não teve uma catequese correta, né? Então a Mas maioria não das vai pessoas participar, foi... as pessoas não vão participar disso aí. É um processo interno ali da igreja mesmo. Né? O Papa é decidido entre eles ali. Então, a gente mas não palpita na escolha do Papa, a gente só aceita, né? Ele é uma entidade, realmente. nós temos, nós fiéis, O outro cabra ali, eu não sei o nome desses dois rapazes aí, sinceramente eu não sei o nome dele. Acho que é o podcast Dois Irmãos, acho que eu não conheço, tá? Eles sabem mais do que o Paulo Cogos. Eles sabem mais que o Paulo Cogos. Eu vou te contar, mano. católicos Que temos o vergonha, dever velho. Que vergonha. de obedecer o Papa verdadeiro e resistir a um Papa falso. Aí veio a história do Papa Falso. Olha só que legal, né? É sempre a mesma historinha, a mesma narrativa de sede vacantista, né? Que não, o sede vacantista não é católico, tá? Não é católico, é um herege cismático, tá? É o mesmo papinha besta. Para ter um Papa falso tem que ter o verdadeiro, tá, gente? Essa é a realidade. Ele nem sabe disso. Olha como o cara tá falando coisas assim, tá caindo nos devaneios, né? Para ter um Papa falso tem que ter o legítimo. Quem é o legítimo? Aí eu pergunto pro Paulo Cogos, quem é o legítimo? O sujeito que sai vestido de templário no meio das ruas? Então, por exemplo, se eu chegasse aqui vestido de Papa De novo essa historinha? e começasse a dar ordem, o católico tinha obrigação de falar, Cogos, vai pra casa, você não é Papa. Mas é lógico, você é um cavaleiro templário, você tem que se colocar no seu lugar, Paulo Cogos, você é um cavaleiro templário, você não é o Papa tem que fazer seminário, tem que ser ordenado, tem que se tornar bispo, tem que fazer doutorado, tem que ser um par de coisa aí que você não é, cara. É obrigação de resistir. E se fosse um Papa verdadeiro, é obrigação obedecer. Então o fiel católico hoje ele tem o dever de ir contra os ensinamentos heréticos do Bergoglio. Aí é que tá, velho. É o mesmo papinho de merda de sempre, de todo sede vacantista, né? É o mesmo papinho de merda. O que faz um papa ser legítimo ou não é ser eleito pelo colégio de cardeais, tá, gente? Que não é a minha intuição de achar que o papa cometeu um erro. Ah, então ele não é legítimo porque ele falou um negocinho que eu não gostei. Foi porque ele encontrou, né, um presidente comunista. Ele apertou a mão do Fidel Castro, né, que já morreu, mas ele apertou a mão do Fidel Castro. Então ele não é meu papa, ele cometeu heresia. Isso não é você quem escolhe isso, Paulo Cogos. Não é você quem decide isso, não é nenhum leigo. O que faz o papa ser legítimo ou não é ele ser eleito no conclave. Oh, meu santo Deus! Meu santo Deus, de onde saiu essa mente brilhante? Quem colocou já sei, Olavo de Carvalho. Vamos lá. O último Papa verdadeiro, ele foi Pio XII. Puta lasqueira. O último Papa verdadeiro foi Pio XII. Olha só. Olha a historinha. Morreu em 1958. Ali houve uma falsa eleição de Papa. Quem decidiu que ali houve uma falsa eleição de Papa? Quem decidiu isso? Paulo Cogos. Né? O João Paulo II ali no... Então, aí tem uma linha sucessória de falsos papas. Então, desde 1958, a maçonaria e a nova ordem mundial se infiltrou no Vaticano. Tá lasqueira. Deixa eu mostrar um documento aqui. Esse documento é de Pio XII, que ele disse que foi papa. Um papa legítimo, né? Tem o Pio IX, que também, segundo ele, foi o papa legítimo. O Pio IX diz assim, ó. Portanto, se alguém afirmar que não é por disposição do próprio Cristo Senhor, isto é, por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tem sucessores eternos. Você está entendendo, seu Paulo Cogos? Você está entendendo que
Está escrito aqui nesse documento da Igreja Católica: portanto, se alguém afirmar que não é por disposição do próprio Cristo Senhor, isto é, por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tem sucessores eternos no primado da Igreja Universal, ou né, que o Romano Pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado, que seja anátema. Você é um anátema! Paulo Cogos é um anátema. Segundo Pio IX, Paulo Cogos é um anátema. E vamos falar de Pio XII também. O que Pio XII escreveu acerca do papado, né? Ele vai dizer assim, ó, e ainda é ainda absolutamente necessário que haja um chefe supremo visível a todos, que coordene e dirija eficazmente, né? Eficazmente para a consecução do fim proposto à atividade comum. E este é o vigário de Cristo na terra, pois que com o divino Redentor enviou o Paráclito, assim, né? Como o divino... Desculpa, gente, que as letras são pequenas para mim, tá difícil ler, tá? Pois que, como o divino Redentor enviou o Paráclito, Espírito de verdade, para que, em sua vez, né, tomasse o governo invisível da igreja, assim mandou a Pedro e a seus sucessores que, representando na terra sua pessoa, tomassem o governo visível da igreja cristã. Essa voltou aqui, gente, desculpa, tá? Desculpa aqui, voltou, travou aqui pra mim, mas acho que pra vocês não, o vídeo não travou, tá? Essas são as palavras de Pio XII e Pio IX a respeito do papado, tá? Sempre vai ter um sucessor. Isso é eterno. Segundo Paulo Cogos, tá? Esse documento aqui não existe, né? Na verdade, se infiltraram muito antes, prepararam o terreno, infiltraram vários modernistas ali e fizeram uma falsa eleição, um falso conclave em 19... Uma falsa eleição, é sempre assim, mas quem decidiu que foi uma falsa eleição, um falso conclave? Quem decidiu isso, Paulo Cogos? Foi você quem decidiu isso? 1958, depois que o Papa Pio XII morreu. Ali eles elegeram um modernista excomungado, que era João 23. Ó, eu não sei dessa história de João 23 ter sido excomungado, tá? Mas isso daí também é uma outra história, tá? Se ele foi excomungado ou não. Até porque mesmo excomungado ele poderia participar da eleição, tá? Depois eu já expliquei isso, o próprio Robson já explicou isso em outros vídeos, né? Mas eu não vou explicar isso agora. Que ele não tinha condições de ser papa. Pelas normas do direito canônico, ele estava excomungado. Ó, você vê que ele está falando que pelas normas do direito canônico, ele estava excomungado. Tem algum documento mostrando essa excomunhão, gente? Eu procurei isso e não achei. Aí, desde que João 23 assumiu, aí houve uma sequência de falsos conclaves e de falsas eleições. O que nós temos que fazer hoje é enxergar que a única igreja repousa na obediência à sã doutrina. O que tá... Você vê, a igreja sem Pedro, né? Esse que tá seguindo lá, esse aqui já segue Anguera, com certeza, esse aqui é um seguidor de Anguera assíduo, né? Mas aqui tá, né? De novo, Pio IX falando aqui, né? Nesse documento aqui, a perpetuidade do primado do Beato Pedro entre os romanos pontífices, tá? É uma Constituição Apostólica de 1870. Diz aqui, ó, portanto, se alguém afirmar que não é por disposição do próprio Cristo Senhor, isto é, por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tem sucessores eternos no primado da Igreja Universal, ou que o romano pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado, que seja anátema, tá? Mais uma vez aqui peço desculpas para vocês, porque para mim aqui aparece pequenininho, para ler é terrível, tá, gente? As letras pequenas aqui no OBS é assim que acontece, tá? Vamos continuar aqui. Fora dessa doutrina não é igreja. E aí você vê coisas bizarras, como o Bergoglio defendendo e abençoando, como é que eu vou dizer isso sem ser preso?
Lá vem a narrativa das bênçãos para casais irregulares. Uniões não naturais que ele chama de casamento, mas que não são casamento. Esse tipo de coisa. Agora o cara vai interpelar ele de novo, quer ver? Ele falou que era casamento? Ele falou, vamos dar a bênção ao Ele negócio deu lá. a bênção ao casal, mas não, Ele eles deu não a bênção à casam. união. Ele deu a bênção à união, Paulo Cogos. O Papa... Me mostra um vídeo do Papa Francisco abençoando a união de um casal, né, irregular. Me mostra um vídeo, cara. Ele tá falando que o Papa deu a bênção para um casal irregular. É claro que a pessoa que está nessa situação, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser tratada com respeito, com caridade. Mas justamente a maior caridade que existe é falar a verdade para a pessoa. Se abençoar um erro que ela está cometendo... Mas onde o Papa abençoou o erro de alguém? Quando foi que o Papa abençoou o erro, seu Paulo Cogos? Fala pra mim, mostra pra mim o Papa abençoando o erro de alguém. Não é caridade. Eu não estou defendendo aqui perseguição, censura. Eu não sou o Xandão. Mas o que eu estou defendendo é que a igreja cumpra o seu papel de salvar as almas e fale, ó, vocês dois, macho, barbudo que estão aí, isso aí não é o que a igreja defende. A igreja já fala isso, o próprio Papa fala isso. Tá aqui, ó, seu Paulo Cogos, né? Opa, colocando... Gente, fazer o negócio no OBS aqui é crítico, tá? Tá aqui. O próprio Papa, condição humana, ó, ele deu uma entrevista esses dias, o próprio Papa deu uma entrevista esses dias falando sobre a condição humana, né? E ele vai falar aqui, ó, em entrevista, ó, prestem atenção aqui, ó, em entrevista, Papa Francisco diz que a homossexualidade é condição humana. Apesar de reconhecer que a homossexualidade é uma condição humana, o Papa Francisco afirma que a igreja não irá abençoar uniões homoafetivas. Paulo Cogos, você está mentindo, Paulo Cogos, você está mentindo, tá aqui, olha. Mas na entrevista o Papa ainda diz aqui, quem quiser pode procurar o vídeo, aí tem vídeo, né, do Papa falando exatamente isso aqui, ó. O que eu permiti não era abençoar a união. O Papa tá falando isso aqui. Isso não pode ser feito, porque isso não é sacramento, não é um sacramento. Não posso, o Senhor fez assim. Porém, abençoar cada pessoa, sim, já que bênção para todos, assegurou o pontífice na sua entrevista, tá? Tem a entrevista toda dele falando sobre isso, tá, gente? É só procurar aí no Google aí que você vai encontrar a entrevista toda. O Papa fala exatamente. Aliás, não foi a primeira vez que o Papa Francisco falou sobre isso, tá? Não foi a primeira vez. Ele já falou várias vezes, o cardeal Dom Victor Fernandes também, falando que não se abençoa a união de ninguém, não é matrimônio, se abençoa o indivíduo. O cabra pode ser pecador, se ele pedir uma bênção para um padre, o padre tem que abençoar. E é bênção mesmo, o cabra é um pecador, um miserável, tá? O cabra tá lá, sabe, sem saber, né, quantos pecados ele cometeu, mas ele está passando por um momento difícil, está com uma doença grave, está passando por uma situação financeira, né, difícil também. Ele chegar num padre e pedir para o padre abençoar ele, o padre vai abençoar. Isso não impede, não é uma bênção sacramental. Não é uma bênção sacramental isso daí, ó. Paulo Cogos, você nem sabe o que está falando, cabra. Você não sabe nem o que você está falando. E aí, essa questão é uma mentira, é uma fake news, tá? Que o Papa abençoou um casal, né, em situação irregular, é uma fake news, ou que ele permitiu que isso fosse feito, é uma fake news, uma mentira, um embusteiro, tá? Infelizmente. Nós não podemos abençoar isso. Eu não sei, cara. Cara, mas tenho aí eu minhas vou te dúvidas, falar, assim. Eu acho que nesse todo ponto, mundo merece a bênção da igreja, eu sou assim, católico sabe? Todo também mundo. e eu sou a favor de que é o seguinte, mano, se você é do bem, se sua intenção é amor, né, e você tem que ser abençoado. É isso que eu... Todo de mundo merece a verdade, bênção da porque, igreja. você entende, ele não é sobre o sexo, é sobre a pessoa em si. Você vê que o cabra aqui, até ele não soube explicar muito bem, o cabra ali que é dono do podcast. É claro, cara, que dá pra ver que ele não é um católico, né? Um católico praticante, tá, gente? Mas ele soube explicar melhor do que o Paulo Cogos. Ele soube, sabe?
na humildade dele ali, na humildade, nessa condição de não ter tanto conhecimento, ele soube explicar melhor do que o Paulo Cogos. Ele falou, se o cara é uma boa pessoa também, cara, e aí? Você vai negar a bênção pro cabra? Não está falando de abençoar o sexo da pessoa, a união irregular da pessoa, está falando de abençoar o indivíduo. E aí? Se um homossexual chegar na frente de um padre e falar, eu estou com um problema grave, estou com uma doença grave, né? Não interessa, sou pegador, eu não preciso que o senhor me abençoe. O padre vai negar abençoar aquela pessoa que está passando por uma situação difícil? Claro que não. E é exatamente o discurso do Papa Francisco. Mas se a pessoa é do bem, mano, se ela é do bem, sabe, ela pratica o bem, se ela tem um amor ali, eu não vejo por que não ter uma... Pode ser pessoas boas, eu tenho amigos que são... Sim. Só que existem coisas que são, na doutrina católica, são pecado. A igreja não pode abençoar o pecado. Isso é uma contradição. Mais uma vez, trazendo, né, a mentira, a fake news. O cabra e o próprio, né, o cabra que apresenta ali o podcast, o próprio cabra não está nem falando de união. Está falando do indivíduo, está falando da pessoa. Está falando da pessoa que realmente é um miserável, mas que está precisando, naquele momento, né, por passar por um momento difícil, está precisando de uma bênção. E pede para o padre que reze por ele, que abençoe. O padre vai negar? Na cabeça do Paulo Cogos vai. E se nós realmente tivermos caridade e quisermos fazer o bem para essas pessoas, nós temos que alertá-las que elas estão num erro espiritual. Essa foi a entrevista, tá? O trecho da entrevista do Paulo Cogos, fazendo a Igreja Católica passar vergonha, tá? Fazendo a Igreja Católica passar vergonha. Como eu falei, né? O que a gente vai esperar de um cabra que tentou ajudar a eleição do Bolsonaro saindo pelas ruas vestido de templário? Eu vou te contar uma coisa, é uma vergonha isso daqui, tá, gente? Tudo que ele trouxe aqui, mentira, né? Fake news, né? E os seus próprios devaneios. Tudo que está ali são devaneios, fake news, mentiras, né? E a pessoa, infelizmente, tem espaço, né? Eu não sei porquê, né? Essas pessoas, elas têm espaço nos podcasts, em programas até de televisão. Fico impressionado com isso. A situação realmente que o mundo está passando, né? É uma situação complicada mesmo, tá? E é isso aí, minha gente, né? Mas, enfim, lembrando, Paulo Cogos não é católico. Paulo Cogos não é católico, tá? Ele é um cismático, ele está em heresia, ele já se excomungou da igreja, ele não tem papa mais, ele vive a igreja dele que ele criou na cabeça dele, tá bom? Então, ele é cismático, está em heresia e já não tem mais comunhão com a Santa Igreja Católica. Então, ele não pode ir no podcast, nenhum sede vacantista tem o direito de ir no podcast falar sobre o catolicismo, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.